não se desespere. O Senhor Jesus disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Evangelho de São Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 29. Deus te abençoe. Há esperança para você. Há uma saída para você. O Senhor Jesus quer aliviar o seu fardo, quer te dar uma nova vida, quer te abençoar nesta terra. Ouça agora uma mensagem para o teu coração. Para acessar as mensagens, acesse facebook.com, Servo de Deus Cláudio Martins, centralccb.com.br e cânticosccb.com.br. Deus te abençoe. Jesus te ama e quer te salvar. Deus seja louvado. Amém, Senhor. Hoje é dia 14 de novembro de 2015 e Deus pôs ao meu coração uma palavra após a oração no Evangelho de São Lucas, capítulo 22, Jesus em Getsêmani, a partir do versículo 39. Evangelho de São Lucas, capítulo 22, do versículo 39 em diante. Mateus, Marcos, Lucas. É o terceiro livro do Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Evangelho de São Lucas, capítulo 22, iniciando no versículo 39. Jesus em Getsêmani. E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra. E pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amém, Senhor Jesus. Pai Santo e glorioso, esta é a Tua palavra, Senhor, inspirada pelo Teu Santo e Bom Espírito, ó Deus de Israel. Pai, fale aos nossos corações, por amor do Teu Santo Nome. Nos corrija, nos instrua, nos repreende e exorta-nos, por amor do Teu Santo Nome. Perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades. Ó Deus, expurga-nos até os que são ocultos, ó Pai. Ó Deus, limpa os nossos corações de todo o pecado, por amor do Teu Santo Nome. Vá de encontro, meu Deus, a estas vidas que estão ouvindo a Tua palavra e que vão ouvir a Tua palavra. Ó Deus, abre-lhe os seus olhos que estão fechados. Fale aos corações pelo Teu Santo Espírito, que diz a Tua palavra, que não é por força nem por violência, mas é pelo Teu Espírito Santo. Ó Senhor Deus, fale aos corações dessas vidas, por amor do Teu Santo Nome. Ó Deus eterno, receba esta oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Momento difícil na vida do Senhor Jesus. Um momento que ele estava para ser preso. E antes dele ser preso,
Jesus estava buscando a Deus. Ele sabia que ele ia ser entregue nas mãos das autoridades. Ele sabia que ia chegar este momento. Certa vez ele disse que a alma dele estava angustiada, porque ele tinha que passar por este tipo de batismo. E ele diz: o quanto a minha alma está angustiada. Jesus, o Filho de Deus, que durante a sua vida toda soube que mais cedo ou mais tarde ia passar por este momento em sua vida. Ia passar pelas açoites. Ele dizia para os discípulos: o Filho do Homem será entregue. O Filho do Homem vai padecer e ao terceiro dia irá ressuscitar. Jesus sabia deste momento que ele ia passar. Ele sabia por toda a sua vida que quando chegasse aos 33 anos de idade, ele ia ser crucificado. O Filho do Homem ia ser entregue por nós para a expiação e perdão dos nossos pecados. Porque você, ouvinte, talvez não tenha este conhecimento, talvez você não esteja nem entendendo o porquê que Jesus morreu. Por que que ele teve que morrer na morte de cruz? Na lei de Moisés, ouvinte, meu irmão, minha irmã, quando o homem pecou, voltando lá em Gênesis capítulo 2, capítulo 3, quando Deus criou o homem e fez a mulher da costela do homem, ele criou Adão e Eva, e ele os abençoou, e Deus os casou ali. Deus abençoou a sua criação. Viu Deus que era bom. Criou o homem, e da costela do homem, de Adão, fez Adão adormecer, anestesiou ele, retirou um pedaço da sua costela, e fez Eva, a mulher. O casamento entre homem e mulher é o único casamento que é aprovado diante de Deus. Casamento, a família entre homem e mulher. Serão os dois uma só carne. O que passar disso, ouvinte, é abominação diante de Deus. E Deus criou o ser humano, o homem, a mulher. Deus criou a família. Mas ele colocou uma árvore plantada no meio do jardim do Éden. A árvore do conhecimento do bem e do mal, que o homem e a mulher não podiam comer daquela árvore. Mas apareceu um terceiro no meio do casal. Apareceu Satanás em forma de serpente. O anjo, que era um querubim ungido, que era Lucifer, anjo de luz, havia sido expulso do céu. Não diz a Escritura quanto tempo que ele foi expulso do céu, até a criação do jardim do Éden, até a criação do homem e da mulher. Mas verdade é que ele foi expulso, ele arrastou uma terça parte dos seus anjos. Isaías descreve no capítulo 14, uma terça parte das estrelas. Também é dito em Apocalipse capítulo 12. E ele, em forma de serpente, ele induziu a mulher que estava sozinha. Ele fez com que ela olhasse para aquela árvore e desejasse comer daquele fruto. Ele praticamente a induziu, fez com que os olhos dela, de Eva, fixassem naquela árvore que Deus havia proibido a eles de comer do seu fruto, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que a serpente não fez com que induziu Eva a comer da árvore da vida? Porque ele é o pai da mentira. E ele sabia que se eles comessem do fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não seriam semelhantes a Deus. Ao contrário, iriam morrer. Morte espiritual, ou seja, separados da glória de Deus. E foi o que aconteceu. Adão não deu importância à palavra de Deus, assim como muita gente hoje em dia não dá importância à palavra de Deus. E nem sabe que as suas almas estão encaminhando para a condenação eterna, onde Satanás será lançado no lago que arde com fogo e enxofre,
e também aqueles que não quiseram a salvação, foram incrédulos, fizeram coisas abomináveis e não quiseram receber o Senhor Jesus como Salvador. Deixaram a salvação de lado. Foi o que Adão e Eva fizeram. Não deram importância à voz de Deus, à palavra de Deus. E a palavra de Deus, ouvinte, ela foi colocada por Deus acima do próprio nome dele. Acima do próprio nome de Deus, ele colocou a sua palavra. Para você ver, em Provérbios, diz que a palavra de Deus ela é mais rica do que todo o ouro, toda a riqueza deste mundo. Nada se pode comparar com a sabedoria, com a palavra de Deus, que dá vida, que santifica, que salva, que transforma, que liberta. A palavra de Deus. E Adão e Eva fizeram um caso, foram como Esaú, que trocou a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Então eles não deram crédito à palavra de Deus, à ordem de Deus, assim como toda a Escritura, a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus, a ordem de Deus, os seus mandamentos para toda a raça humana, todos os seres humanos que ele criou, a sua imagem e semelhança. Então Adão e Eva não fizeram caso de Deus, não deram importância, foram seduzidos por aquela árvore que Satanás induziu a mulher a comer do seu fruto. E assim ele faz nos dias de hoje. Ele cega a mente dos incrédulos, para que não resplandeça a glória do Evangelho do Senhor Jesus. Leva a pessoa a usar drogas. A pessoa sabe que aquela droga não vai satisfazer a sua vontade, a sua necessidade. Daqui a pouco ela vai querer usar droga de novo. Ela vai querer beber de novo, essa pessoa. Vai fumar de novo. Quando for perceber, já é tarde. Ou às vezes até morreu, provocado por esses vícios, ou até morreu mesmo, porque estava no lugar errado, vivendo numa forma errada de vida. E por causa da transgressão de Adão e Eva, Deus teve que matar o primeiro animal e tirar a pele do animal e cobrir Adão e Eva. Deus fez uma veste para ele com peles de animais, pele de animal. Eles tinham se coberto com folhas da figueira. Quando eles pecaram, seus olhos foram abertos, a pureza deles foi embora e passaram a ter malícia. Porque foram separados de Deus. O homem separado de Deus, o ser humano separado de Deus é malicioso, tem a mente impura, suja. E eles fizeram para si aventais das folhas da figueira e se esconderam atrás das árvores. E Deus, como ele visitava todas as tardes, foi até eles novamente a querer saber, ou melhor, querer que eles confessassem o que eles fizeram. Porque Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Mas Adão e Eva tinham que confessar os seus pecados diante de Deus. E os seus pecados foram cobertos. Foi a primeira vez que o pecado do homem, a desobediência da palavra de Deus, foi coberto com a pele, a roupa feita com pele de animal. Foi derramado o sangue do animal para cobrir o pecado de Adão e Eva. Depois, mais à frente, no tempo de Moisés, que é bem mais claro, quando Deus cria os mandamentos, a sua lei, a lei de sacrifício de animais, todo homem que foi separado do povo, que era um circuncidado, ao 8º dia, o menino, por exemplo, ele tinha que fazer um corte no prepúcio do órgão genital sexual, do órgão masculino, um corte no prepúcio, ali no pênis, era chamada circuncisão. Então Deus separou um povo seu para si. E aqueles que entravam para fazer parte do povo de Israel, tinham que fazer também a circuncisão, que era um corte no prepúcio do pênis, para fazer parte do povo de Israel. E quem pecasse, as leis de Deus no livro de Êxodo, Levíticos, Deuteronômio, explica claramente que tipo de pecado e qual seria o sacrifício. Alguns pecados que o sacrifício era aves, a outro era animal, boi.
bezerro, cordeiro, vários tipos de animal, do qual o animal ele recebia a culpa do homem, do ser humano, a culpa do seu pecado. O animal expiava, ou seja, ele recebia a culpa do homem que errou, que adulterou, ou no caso do adultério era apedrejado até a morte. Mas em outros tipos de pecado, pecado de mentira, de engano, e vários tipos de pecado, o animal que recebia a sentença do homem. Então cortava-se, fazia um corte no pescoço do animal e aspergia o sangue no altar, para a purificação do pecado do homem, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O autor do livro aos Hebreus, ele explica claramente sobre esta lei de Deus e a mudança da lei pelo derramamento do sangue do Senhor Jesus, que representava o Cordeiro de Deus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o animal, o livro de Hebreus explica claramente a respeito desse assunto, da lei de Deus e do Senhor Jesus, o sumo sacerdote. O animal pagava pela culpa do homem, pelo seu sangue derramado no altar. Aí o homem era perdoado dos seus pecados, as suas transgressões. O animal recebia a culpa e morria pelo pecado do homem, porque o salário do pecado é a morte. Todos pecaram, destituídos, separados foram da glória de Deus. Então o animal passou a receber a culpa do homem. Aí o homem tinha uma vantagem, ficava livre do pecado. Aí voltava a pecar de novo, consciente. E brincava com Deus, porque era fácil pegar e comprar um animal e derramar o sangue do animalzinho para pagar pelo pecado do homem. Então passou a usar da astúcia o ser humano. Pecava, cometia transgressões porque conhecia a lei de Deus, e depois sabia que poderia comprar um animal, comprar alguns passarinhos, até que estavam fazendo feira no templo de Deus, os cambistas, e Jesus usou o chicote e expulsou eles dali, lá no livro de Mateus, no Novo Testamento. Era fácil comprar um animal e matar o animal, derramar o sangue dele para pagar pelo pecado. Então todo o ser humano estava corrompido, sacerdotes corrompidos por dinheiro. Estava uma coisa horrível no tempo em que Jesus veio aqui na terra. Porque Deus ficou 400 anos sem falar com o povo de Israel. Nem por profetas, nem por ninguém. Depois enviou João Batista e depois nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele chegou aqui, a terra estava terrível, o povo todo doente. Muita gente doente, enfermos, possessos de demônios. Pessoas, por causa do pecado, da transgressão da lei, da maldade, da impureza dos sacerdotes, da corrupção, como existe lá em Brasília a corrupção, também existia no tempo em que Jesus estava na terra. Nesse tempo a corrupção era tão grande, pelos sacerdotes, pelos profetas, os falsos profetas. A coisa era feia, era terrível. Então eles achavam sempre um jeitinho para poder se desviar, para poder se apartar do pecado, pagando com a vida do animal. Aí pecava à vontade. Assim estava vivendo o povo. E o Senhor Jesus veio como o único sacrifício. Ele deu a sua vida por nós, pela vida de muitos aqui na terra. Ele derramou o seu sangue, meu irmão, minha irmã. Por isso que Jesus morreu para salvar a muitos aqui desta terra. Hoje não existe mais o derramamento de sangue de animais, de bodes. Mas o Senhor Jesus veio na terra há 2015 anos atrás, quando ele morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. E ele deu o seu único sangue por sacrifício, para a salvação de muitos. Ele derramou o seu sangue, ele deu a sua vida por nós. Ele, Jesus, nos comprou com a sua vida. Ele pagou com a sua vida para nos salvar da condenação eterna. Porque se Deus não enviasse Jesus, se o Senhor Jesus não se oferecesse por nós, todos os seres humanos que Deus criou nesta terra iam ser condenados ao lago de fogo e enxofre. Mas diz em João 3, versículo 16,
que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A primeira vez na terra houve o dilúvio, no tempo de Noé, em que Deus salvou 8 pessoas, Noé e mais 7 da sua família, através da arca. Depois Deus mandou fogo em 2 cidades chamadas Sodoma e Gomorra. Depois Deus ia destruir a cidade de Nínive, mas enviou Jonas, que fugiu para Tarsis. E ele voltou para pregar para Nínive, em qual foi salva aquela geração, 120 mil habitantes da cidade de Nínive. E Deus enviou o Salvador Jesus Cristo, nosso Senhor, para salvar as almas da condenação eterna. Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, ouvinte, faça um concerto com Deus hoje. Entrega a tua vida para o Senhor Jesus. Ele quer te salvar. Ele não quer que você pereça. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E Jesus está para vir, meu irmão, minha irmã. Jesus virá entre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Mateus capítulo 24. Ele virá como um relâmpago. Como um relâmpago virá o Senhor Jesus com os seus santos anjos e vai buscar o seu povo, aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do concerto eterno, no sangue do Cordeiro, no sangue do Senhor Jesus, aquele que desceu as águas do batismo, que fez uma aliança com o Deus de Israel. Esse vai entrar na Nova Jerusalém. Então Jesus, depois, quando ele começou o seu ministério com 30 anos, pregando a palavra de Deus, dizendo: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado até vós o reino de Deus. E Jesus começou a pregar a palavra de Deus com 30 anos de idade. E aos 33 anos, ele teve morte de cruz. E ao terceiro dia ele ressuscitou. E depois de 40 dias aproximadamente, que ele ficou aqui na terra, ele subiu aos céus e está à direita do Pai e intercede por nós. Jesus, ressuscitado, o único que subiu ao céu em carne e osso, sem sangue, porque o seu sangue ele derramou na cruz. Ele subiu em carne e osso, com o corpo incorruptível, transformado, glorificado. E Jesus aqui na terra pregou o Evangelho, fez o bem, curou os enfermos, libertou os oprimidos, os cativos, aqueles que estavam em grande sofrimento. Jesus fez muitas obras, como diz lá o evangelista João, capítulo 21, se não me engano, que se fosse contado todas as coisas que Jesus fez, não caberia em todos os livros do mundo inteiro. Mas estava chegando o momento no qual Jesus tinha que passar. E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras. Jesus sempre estava nesse monte, orando. Muitas vezes ele passava a madrugada ali orando, buscando a face de Deus em oração. E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou naquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. Deu aos seus discípulos as instruções, para que eles orassem também. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, uma certa distância, talvez uma distância de 50 metros, 20 metros. Apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. Jesus orou a Deus, ao Pai: Pai,
Se queres, passa de mim este cálice. Talvez você, meu irmão e minha irmã, e fez um concerto com Deus, talvez esteja passando por momentos doloridos na tua vida. Talvez você esteja passando por situação delicada na tua vida. Talvez uma notícia do médico que diagnosticou uma enfermidade na sua vida terrível. E você está sofrendo este momento. Aprendemos com o Senhor Jesus, o nosso mestre. Ele se apartou dos seus discípulos cerca de um tiro de pedra. Tem coisas que ninguém vai resolver para você. Tem coisas que não adianta você ligar para a pessoa, para fulano, para beltrano, para algum vizinho, para algum irmão, irmã, algum parente, pai, mãe. Há momentos na sua vida, em nossas vidas, que ninguém vai nos ajudar. Que ninguém pode fazer nada para nós neste momento de dor. Você veja bem que até o anjo veio, Deus enviou um anjo. Aqui não diz que Deus enviou esse anjo. Aqui não diz o texto, mas diz assim, versículo 43. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Há momentos em nossa vida que mesmo que seja qualquer pessoa mais chegada do que um irmão, uma pessoa que você considera tanto, há angústias na nossa vida, certos momentos, em que nenhuma pessoa vai te confortar, meu irmão, minha irmã. Nenhum ser humano pode enxugar as tuas lágrimas, tirar a tua dor. O anjo confortava Jesus. O anjo chegou diante do Senhor Jesus para confortá-lo, mas diz no versículo 44 que, posto em agonia, orava mais intensamente. Ele pôs-se em agonia. O anjo não conseguia tirar aquela dor da alma que ele estava sentindo, a agonia que ele estava carregando naquela hora. O anjo tentou confortar Jesus, e apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Tentava confortar, porque ele estava em agonia, que diz o texto no versículo 44. E posto em agonia, orava mais intensamente, e seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. Era uma dor na alma tão intensa, que o suor do corpo do Senhor Jesus, dos poros da sua pele, as lágrimas de suor, elas saíram em grandes gotas de sangue. Tanto que era agonia. O anjo, diz o texto, que ele confortava, mas dá para entender que tentava confortar. Porque se confortasse Jesus, ele não ia transpirar estes suores, grandes gotas de sangue. Posto que estava em agonia, orava mais intensamente. Há momentos em nossa vida, meus irmãos, que ninguém vai te consolar. Mesmo que Deus mande um anjo, como mandou para Elias, quando estava debaixo do pé de zimbro. Deus mandou um anjo que levou para Elias uma botija de água e um pão assado na brasa, tocou em Elias, tentava confortar Elias, mas ele voltou a dormir. Ou como Daniel, Elias voltou a dormir. A depressão era tão grande, a angústia que Elias estava passando naquele momento. Ele disse que se ele quisesse morrer, ele teria ficado lá naquela cidade, naquele lugar onde ele estava. E Jezabel teria mandado matar, ele não teria fugido, corrido. Mas Elias não queria morrer. Ele queria que Deus tirasse aquela angústia dele. Ele queria que Deus fizesse a ele um carinho. Falasse: Elias, fique em paz, Elias, eu estou contigo. Eu vou tirar a tua dor. Tirei a sua dor. Há momentos na nossa vida, meu irmão, minha irmã, que Deus não vai tirar este sofrimento. Nessa hora é necessário passar por este momento. Nós não podemos compreender as obras de Deus que faz todas as coisas. Deus é perfeito em seus caminhos. Tudo que Deus faz é perfeito. Nós não compreendemos por que há sofrimentos em nossa vida que parece que são intermináveis. Que essa palavra, meu irmão, minha irmã, esta palavra que Deus nos tem dado aqui neste momento, que esta palavra venha te consolar, que esta palavra venha te confortar,
Porque você vê que Jesus, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, ele sofreu aqui nesta terra. Ele padeceu por nós, para nos salvar. E mesmo que o anjo foi ali para confortá-lo, a dor estava intensa na vida dele. Você pode estar passando por este momento na tua vida, mas é passageiro. Esta dor vai passar. Deus vai te dar um caco de telha, como ele deu para Jó. É necessário, meu irmão, minha irmã, muitas vezes passarmos por este deserto, passarmos pelo vale da sombra da morte. Mas Deus diz que está conosco na angústia, que ele nos livrará e nós o glorificaremos. Jó também padeceu, meu irmão, minha irmã. Jó também sofreu dia após dia. Jó tinha câncer na sua pele, câncer nos seus ossos. Satanás encheu a Jó de tumores, do alto da sua cabeça até a planta dos seus pés. E todos os dias Jó sofria. Como o justo Ló em Sodoma e Gomorra, era afligida a sua alma pelos moradores daquela cidade. Ló também sofreu naquela cidade e perdeu a sua mulher, a sua esposa, ela virou estátua de sal. Ló também padeceu naquela cidade, mas Deus salvou Ló e as suas 2 filhas daquela cidade. Assim também Jó sofreu naquele lugar, sofreu com dores terríveis, mas ele tinha um caco de telha para se coçar. Mas ele tinha dor nos seus ossos, ele tinha dor na sua pele. Imagine, ele perdeu tudo que ele tinha. A sua esposa ainda disse: Jó, ainda você conserva a sua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre, Jó. Jó perdeu seus filhos, 10 filhos. Jó perdeu todos os seus animais, perdeu seus servos, seus funcionários, perdeu a sua riqueza. Ele era o homem mais rico do Oriente e ele perdeu tudo que ele tinha. E ele disse: nu vim ao mundo e nu voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. E Jó padeceu. Ainda vieram os seus 3 amigos e o acusaram de pecado. Diziam que o que Jó estava passando, tudo aquilo era por causa de pecados. Jó não tinha quem o consolasse, assim como Davi também não tinha quem o consolasse. As muitas dores que Davi passou, meus irmãos, ele não tinha quem o consolasse. Ele não tinha quem o consolasse. Deus permite que passemos por estes momentos em nossas vidas. Nós não podemos entender nesta hora. Na hora da provação, da dor, nós não compreendemos. Mas tenha certeza que Deus está contigo, mesmo que você esteja passando por essa luta a qual você se encontra hoje. Deus não virou as costas para ti. Ele não virou o seu rosto para ti, mas Ele está trabalhando ao teu favor. Ele está trabalhando para o teu futuro lá na frente. E depois você vai entender o porquê que você padeceu por estes momentos difíceis e dolorosos na tua vida. Assim como Jesus também padeceu, foi chicoteado depois, foi esbofeteado, foi cuspido, foi humilhado diante de Pilatos, diante do povo que dizia: cai o seu sangue sobre nós, crucifica ele, solte Barrabás. Jesus sofreu, Jesus padeceu, mas diz que ele, ao terceiro dia, ele ressuscitou dos mortos e foi glorificado. Teve o seu corpo de humilhação num corpo transformado, glorificado. Saiba, meu irmão, minha irmã, que há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Nós sofremos hoje como a mulher que está grávida para dar luz a um filho. No começo ela sente dores porque ela está grávida, mas depois de nascido o menino, ela esquece de toda a dor que ela passou. Assim como Jó esqueceu de toda a dor que ele passou. Quando no capítulo 42, ou melhor, no capítulo 38, Deus vem e fala com Jó. Deus começa a ensinar a Jó. Jó, põe-te de pé e eu falarei contigo. Cinge os seus lombos como homem e eu falarei contigo. Onde você estava, Jó, quando eu fundei os alicerces da terra? E Deus começa a falar com Jó de um redemoinho. Daqui a pouco Deus começa a falar com Jó
que ele fez o hipopótamo, que ele fez o Leviatã, que ele fez as suas obras, o Todo-Poderoso de Israel começa a falar com Jó. E Jó coloca a mão na sua boca. Uma vez eu falarei, a outra não tornarei a falar. E Jó se calou diante da majestade de Deus. E no capítulo 42, Deus mudou a sorte de Jó. Quando Jó orava pelos seus amigos, Deus virou o cativeiro dele. Deus curou Jó daquelas enfermidades que o diabo colocou nele. Deus deu tudo em dobro o quanto antes, quando Jó tinha. Ele deu-lhe tudo em dobro do que ele tinha. Ele fez com que os seus parentes viessem e trouxessem tudo que Jó perdeu, porque Satanás havia levado tudo de Jó. E Deus restituiu a vida de Jó. Usou os seus parentes para beneficiar a Jó, para favorecer o seu servo Jó, que suportou as aflições até o fim. É por isso que Tiago vai dizer no capítulo 5, vistes a aflição de Jó, vistes a paciência de Jó e o fim que o Senhor lhe deu, porque Deus é bondoso e piedoso. Deus não esquece o teu sofrimento. Se você está padecendo como um justo, se você está sofrendo por fazer o que é o bom, o que é o bem, como diz o apóstolo Pedro, antes glorifique a Deus, porque Deus tem prazer neste tipo de sofrimento, como diz o apóstolo Pedro. Este sofrimento glorifica a Deus, porque Ele não só nos chamou para ser salvos, para viver com Ele, como diz o apóstolo, mas também para padecer com Ele e por Ele, para que Deus venha a ser glorificado em nós. E assim Jesus estava glorificando o Pai. Ele poderia chegar naquela hora e dizer, não, eu não quero fazer isso. Não, Pai, é muito para mim. Eu não vou conseguir ser pregado naquela cruz. Eu não vou conseguir, Pai, ser chicoteado. Mas não. Jesus nos amou até o fim. Ele se despiu da sua majestade nos céus. Se despiu da sua glória e se fez homem como nós, mortal. Deixou todo o seu poder, a sua majestade e se fez mortal como nós, mas sem pecado. Jesus, quando estava na terra como homem, ele nunca pecou. Foi tentado em tudo. Todo tipo de tentação Jesus passou, mas sem pecado. E Jesus não negou a Deus. Ele foi até o fim. Ele não negou o Pai. Ele glorificou o Pai aqui na terra. Ele foi até o fim. Ele sofreu por nós. Ele diz aqui, e apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo, Pai, se queres, Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Jesus sempre fez a vontade do Pai. Ele nunca negou de fazer a vontade do Pai. E assim nós, irmãos, devemos seguir as pisadas do Senhor Jesus e fazer a vontade do Pai aqui nesta terra. O nosso corpo não é mais para a impureza. O nosso corpo é para glorificar a Deus. Os membros do nosso corpo é para usá-los para a glória de Deus. As nossas mãos não é mais para a impureza, mas para louvor a Deus, para servir a Deus. Os nossos olhos são para a glória de Deus. Não é mais para a cobiça da carne, não é mais para viver como gentios na vaidade dos seus sentidos, cobiçosos, pecando, com os olhos cheios de adultério, mas é para o louvor a Deus, para glorificar, para olhar para o autor e consumador da nossa fé, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa língua não é mais para xingar, blasfemar, reclamar, murmurar, mas é para louvar a Deus, é para orar, para falar com o Senhor, é para intercedermos por este país. Deus nos chamou para sermos soldados de Cristo Jesus. Um soldado do Senhor Jesus não se embaraça com os negócios desta vida, mas antes o seu objetivo é fazer a vontade daquele que o alistou para a guerra.
E foi para isso que Deus nos chamou. Jesus cumpriu a sua missão até o fim. Jesus, mesmo em grande agonia, em dor, porque sabia que ia ser entregue, sabia que ia ser preso, ia ser julgado, ia ser açoitado, chicoteado, esbofeteado, e com as suas mãos pregadas na cruz, os seus pés pregados na cruz, ia receber uma coroa de espinhos em sua cabeça. Em grande agonia, ele não se preocupou com o anjo que estava ali, mas diz que, posto em agonia, orava mais intensamente. Orava mais intensamente. Está doendo, meu irmão, a sua dor? A sua luta? Está doendo? Ninguém pode fazer nada por você, nenhum anjo. Ore mais intensamente. Ore mais intensamente. Deus quer ver o nosso esforço. Se Deus não quisesse que Jesus orasse intensamente, Ele teria colocado o anjo, e o próprio anjo já teria confortado ele, não ia mais conseguir orar. Ele não tinha mais necessidade de orar, porque só o próprio anjo ia resolver o problema. Mas não. Deus queria que ele orasse mais. Às vezes a prova pode estar te apertando. Às vezes o seu momento não é somente passar por esta prova, mas às vezes Deus quer que você ore mais ainda. Deus quer que você não esmureça na fé. Jesus disse que Satanás havia pedido Pedro para cirandar como peneira o trigo, mas o Senhor Jesus disse que orou por Pedro, para que a fé de Pedro não desfalecesse. Jesus não orou ao Pai para que Pedro não fosse mais cirandado pelo diabo, mas Jesus orou ao Pai para que Pedro não perdesse a sua fé, não esmurecesse na fé, não desfalecesse na fé. Mas Pedro tinha que se converter de todo o seu coração. Então Jesus não orou ao Pai para que ele fosse poupado da tentação de ser cirandado pelo diabo, mas orou ao Pai para que a sua fé não desfalecesse. E tu, quando te converteres, Jesus falou para Pedro, avisa teus irmãos, instrui os teus irmãos. É desse jeito que Deus quer nós assim, agirmos pela fé. Jesus orava com intensidade, meus irmãos. Às vezes nós não pagamos o preço na oração e queremos que Deus faça milagres em nossas vidas. E queremos que Deus vire o nosso cativeiro, mas Deus só virou o cativeiro de Jó quando Jó orava pelos seus amigos. E Jesus orava com intensidade, como Isaac orou pela sua esposa Rebeca, que era estéril, 20 anos, e diz que ele orou instantemente pela sua esposa Rebeca. Orou instantemente por ela, com insistência. Ele não desistiu de orar, de interceder pela sua esposa que era estéril. Ana também não desistiu, todos os anos ela estava no templo, orando, derramando seu coração perante Deus, até que chegou um dia em que Deus atentou para a oração de Ana. É assim que Deus trabalha em nossas vidas, meus irmãos. Talvez você esteja lutando há tanto tempo e você não conseguiu ainda aquilo que você está buscando de Deus, do nosso Pai. Mas Jesus também nos ensina em São Lucas capítulo 18, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, ainda que pareça tardio para com eles. Você acha que está demorando? Às vezes achamos que Deus está demorando para nos atender. Às vezes pensamos que Deus não vem depressa nos socorrer. Deus permite que nós passemos por este tempo, meus irmãos, de provas, de lutas, de amadurecimento espiritual. Foi assim que Deus exaltou a José, que estava preso há 13 anos. 2 anos ele foi esquecido. 2 anos ele foi esquecido pelo copeiro. Mas de Deus não. É necessário. Tem coisas em nossas vidas que é necessário. Este momento que o Senhor Jesus passou era necessário. Mas diz que ele orou com intensidade. Senhor, todavia não seja feito, Pai, como eu quero, mas seja feito como tu queres. Não seja feita a minha vontade, Pai, mas seja feita a tua vontade.
Mas mesmo assim, Jesus falando com o Pai desta forma, Ele nos ensina que mesmo que nós oramos, Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. Mas Ele diz que nós temos que perseverar na oração. Orar com intensidade, meus irmãos. Orar com intensidade, como Jesus orou com intensidade. Jesus buscou a Deus de tal maneira que diz aqui que, posto em agonia, orava mais intensamente e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. É isso que Deus quer ver de nós, meus irmãos. É orar até calejar os joelhos, é derramar o coração perante o Senhor. A nossa luta contra o pecado até agora não tendes resistido até o sangue. Deus quer que nós venhamos a combater contra o pecado, a combater em oração, como Epafrodito, que era um soldado combatente na oração, que orava com fervor. Deus quer que nós sejamos fervorosos de espírito, que nós tenhamos a vida de oração na sua presença. Deus não nos chamou para sermos soldados com espírito de covardia, mas com espírito de ousadia. Ele nos chamou para sermos ousados, para entrar no Santo dos Santos com ousadia, com confiança, porque a promessa de Deus vem, Ele virá e não tardará, mas é necessário um certo tempo para que Deus venha cumprir as suas promessas em nós. Ore, meu irmão, minha irmã, ore com intensidade. Quando você ia nas baladas do mundo, quando você ia nos bailes da vida, nas discotecas e danceterias, você não ficava a noite inteira lá dançando, carregando um copo de cerveja, um copo de bebida alcoólica na sua mão, fumando a noite toda. Você não ficava dançando, se divertindo a noite toda, e hoje você não consegue passar uma hora na presença de Deus. Os discípulos também aqui adormeceram, eles dormiram todos. Eles não tiveram a força de orar. Deus quer que nós lutemos em oração, combatamos em oração. A oração, meu irmão, minha irmã, é um contato com Deus. Você tem que se desligar do mundo. Você tem que se desligar dessas coisas, destes WhatsApp, da internet, da televisão. Você tem que desligar dessas coisas, porque senão você não vai se concentrar na oração. Jesus se afastou dos seus discípulos dorminhocos. Jesus se apartou dos seus discípulos que dormem e foi orar à parte, à distância de um tiro de pedra. E mesmo que o anjo foi lhe confortar, ele não desistiu. Ele fez como Jacó, que lutou com o anjo no vale de Jaboque a noite inteira. E Jacó lutou com o anjo e Deus mudou o nome de Jacó para Israel, porque lutou com Deus. Jacó lutou com o anjo no vale de Jaboque a noite inteira. O anjo feriu a sua coxa, mas Jacó não deixou de orar, de lutar com o anjo. Ali estava orando, representava Jacó orando a Deus. Jacó não aceitou a derrota. Dá-me a bênção, senão eu não vou te soltar. Jesus não aceitou o conforto do anjo. Às vezes alguém pode chegar na tua vida e falar: para de orar, não está adiantando nada você orar. Pare de ir na igreja, pare de pedir para este teu Deus, pare de ficar incomodando a Deus com esta tua lamúria, com esta tua oração. Meu irmão, minha irmã, não dê ouvidos para isso. Mesmo que o anjo tentou confortar Jesus, ele não deixou de orar com mais intensidade. Senhor, eu já fiz a minha oração lá atrás. Se possível, passa de mim este cálice. Senhor, não tem outro jeito do Senhor tirar este meu sofrimento, mas ainda que seja com dor, meu Pai, ainda que eu faça a tua vontade, ainda que o Senhor mande um anjo para me confortar, ó Senhor Deus, eu persevero na oração, eu insisto na oração, Pai. Não tem outro jeito, meu Deus, não tem outro jeito, Pai. E ele orava com intensidade. Ele queria que Deus lhe desse uma outra saída. Ele estava agonizando. Ele estava em grande agonia. Talvez você esteja passando por um momento de agonia, um sofrimento tão grande que você não tem dinheiro nem para comprar um pão na padaria. O teu gás vai acabar com esta crise. Você foi demitido do seu trabalho, seu comércio fechou, e você está preocupado, o que eu vou fazer da minha vida? Ore. Ore, meu irmão, minha irmã. Ore a Deus. Derrama o teu coração perante o Senhor.
Se Ele cuida dos pássaros dos céus, você acha que Ele não vai cuidar de ti? Você acha que Ele não vai trabalhar na tua vida? Ore com intensidade. Jesus orou com intensidade. Ainda que esteja doendo. Está doendo esta ferida? Está doendo ficar com o bolso vazio, sem dinheiro? Não tenha ódio de Deus, meu irmão e minha irmã. Não tenha ódio de Deus. Aqueles que têm ódio de Deus, que contendem com o Senhor, serão abatidos. Aqueles que contendem com o Senhor não têm paz. Pode o caco contender com o seu Criador, o barro, dizer por que fez assim, por que fez de outro jeito? Jó dá uma receita para nós. Une-te, pois, a Ele e terás paz, e assim te sobrevirá o bem. Quer ter paz no teu coração? Então não tenha raiva de Deus. Não culpe a Deus pelo teu sofrimento. Não culpe a Deus porque você perdeu seu emprego, porque você está sem dinheiro. Não culpe a Deus. Deus é perfeito em tudo o que Ele faz. De que se queixa, pois, o homem vivente? Lamentação 3. Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-nos e voltemo-nos para o Senhor. O mundo está nesse caos, meus irmãos, por causa do pecado do homem na terra, pela desobediência, pela corrupção deste país, pela idolatria. Quantas pessoas que adoraram deuses pagãos, quanta corrupção no meio do povo de Deus, quanta corrupção em Brasília no Congresso, quanta idolatria, quantas idolatrias. Deus chama de detestáveis idolatrias. Então o Brasil está desta forma, mas não culpe a Deus, meu irmão, minha irmã. Deus não tem nada a ver com isso. É o próprio homem que semeou o vento e está colhendo tempestades. É o próprio homem que semeou na carne, porque de Deus ninguém zomba, Gálatas 6, e está colhendo corrupção. Mas para você, apega-te a Deus. Une-te, pois, a Ele e terás paz, e assim te sobrevirá o bem. Ore com intensidade, que Deus vai mandar os corvos na tua casa para te suprir as tuas necessidades. O Senhor é o meu pastor e nada te faltará. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Jesus orou com intensidade, mesmo sabendo que Ele ia para a cruz. Meu irmão, minha irmã, mesmo sabendo que você está desempregado, e você não tem dinheiro nem para pagar uma conta de água, você não vai se humilhar diante de Deus? Você não vai recorrer a Deus, meus irmãos? Vai esperar a coisa ficar pior? Se Deus não pode fazer nada por você, quem pode fazer? Você quer viver como a tamargueira no deserto? Jeremias capítulo 17. Aquele que confia no homem é amaldiçoado. É como a tamargueira no deserto, que não percebe, não vê quando vem o bem. Vive em desertos, isolado das pessoas. A tamargueira. Mas aquele que confia no Senhor é como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Vai dar o seu fruto. Não vai sentir quando vier o calor, quando vier as provas. Ele não vai sentir. Ele vai confiar em Deus, porque ele sabe que Deus está na vida dele. Então ele não vai recear quando vier o calor. Ele não vai se preocupar com as ondas bravias do mar. Ele sabe que Jesus está dormindo na polpa. Ele não vai se apavorar. Ele não vai se espantar. Ainda que venha o bramido do mar e das ondas, não se turbe o teu coração. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Quer mais angústia do que essa que Jesus estava passando? E venceu depois da crucificação. Ao terceiro dia ressuscitou, subiu ao céu e está à destra da majestade nas alturas. E Estevão o viu quando estava sendo apedrejado. Meus irmãos, apega-te a Deus. Está passando por lutas, por provação, e você pergunta, por que eu? Porque a tua flecha me atingiu, Senhor. Eu sou o teu alvo. Por que Jeremias foi lançado dentro daquele poço? Você sabe quem ajudou Jeremias a sair daquele poço? Foram pessoas que nem eram de Israel, que tiraram Jeremias daquele poço.
Os corvos sustentaram Elias. E você acha que Deus não vai cuidar de ti? Todas as coisas cooperam para o bem, para aqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Tudo que acontece em nossas vidas cooperam para o bem. Deus trabalha em silêncio em nossas vidas. Ore com intensidade. Ainda que você esteja passando por agonia, por aflições, ore com intensidade. Dá o teu sangue na oração. Caleja os teus joelhos na oração, que Deus vai virar o seu cativeiro, porque as nossas lágrimas não estão esquecidas, mas Deus coloca um odre e o anjo leva como incenso suave a Deus. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. Eles estavam dormindo, mas Jesus se levantou. E levantando-se da oração, versículo 46, ele disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Quer vencer a tentação? Então ore. Você vê bem que no versículo 45, voltando aqui, e levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e os achou dormindo de tristeza. Você vê que Jesus foi fortalecido na oração? Eu, quantas vezes, meus irmãos, passando por lutas, dobrei meu joelho naquela aflição, aquele sofrimento que estava na minha alma, e quando eu levantei 20 ou meia hora depois, eu levantei aliviado. Ali levantei com uma paz dentro do meu coração, porque a oração é um contato com Deus. E Jesus teve contato com Deus ali na hora mais difícil da sua vida. E ele levantou. Ele não ficou prostrado. Davi também, durante a semana inteira que ele estava orando pelo seu filho, o filho do pecado com Batseba, que estava doente. Davi levantou da oração, fortalecido, e comeu. Deus fortaleceu a Davi e perdoou os seus pecados. Deus fortaleceu o Senhor Jesus. Quer ter força na tua vida? Os que esperam no Senhor em oração renovarão as suas forças como a águia. Deus vai te fortalecer. Busque a Deus em oração, ouvinte. Busque a Deus em constante oração, e Ele vai virar o teu cativeiro. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor. Graças a Ti, Pai. É o Senhor quem nos fortalece, ó Deus. Ó Deus vivente, Tu és todo-poderoso, Pai. As angústias que nós passamos aqui na terra, o Senhor nos dá vitória, nos liberta do sofrimento. É por isso que diz a Tua palavra que muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor livra. Graças Te damos, Pai, por esta palavra. Grava ela na tábua de carne dos nossos corações. Receba esta oração, Pai, em nome do Senhor Jesus, Teu Filho, bendito para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Por que voltar pro frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai? Por que insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz? Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus.
deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Junto de Cristo existe sempre um bom lugar, onde calor e abrigo podes encontrar. Com Ele a vida pode retomar sua força e seu vigor. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Jesus está sempre de braços abertos. No passado ele socorreu doentes, aliviou aflitos, libertando-os de seus pecados. E hoje, Ele deseja fazer o mesmo contigo. Deixa as sombras e vem para Jesus. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais